Pessoal, tive um probleminha aqui, então vou ter que dividir aqui em dois vídeos, né? O primeiro encerrou ali ininterruptamente, se eu saber. Bom, mas o próximo filósofo pré-socrático é Heráclito, né? E ele vai entrar numa discussão interessante com Parmênides, tá? São dois opositores aí e que vão fomentar o diálogo, tá? Da, da filosofia antiga, inclusive vão influenciar as ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então a gente vai ter Parmênides, tá? E Heráclito, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui o esqueminha de todas essas ideias de Heráclito que estão aqui no slide, ok? Bom, pessoal, para Heráclito, tá? Aqui está o esqueminha do que ele vai propor nesse quadro. Para ele, tudo é movimento, né? A arqué é o movimento, é o fluxo contínuo da realidade, tá? E que movimento é esse? É o movimento do não ser em direção ao ser, tá? Ou seja, aquilo que não é, que passa a vir a ser, é o devir, tá? Devir que significa vir a ser, ok? Então, toda a realidade à nossa volta, seja abstrata ou concreta, ela passa por esse fluxo de se tornar aquilo que não é. É a busca por compensação, é a busca por perfeição, por completude, né? Ou por plenitude da vida. Óbvio, né, que a gente não consegue, né, estar plenamente, né, em ambos extremos, mas a vida é esse fluxo contínuo de um extremo ao outro, tá? Por exemplo, o que seria esse fluxo contínuo, esse movimento? É o movimento de elementos contrários, que Heráclito vai dizer que é harmonioso, né? Então, o que isso significa? Que harmonia é essa? Ele vai dizer o seguinte: por que a gente sabe o que é escuro? Porque é um movimento da escuridão se tornar luz, se tornar claridade. Então eu só sei o que é escuro porque eu sei o que é claro. Eu só sei o que é feio porque eu sei o que é belo. O feio, o objetivo dele é se tornar belo. O objetivo. Desculpa aí, gente. O objetivo do escuro é se tornar claro, né? Então esse movimento de se transformar, de vir a ser, segundo Heráclito, é um movimento, né, da nossa realidade. Movimento esse que para ele é arqué, é o princípio causador e originário de todas as coisas. Concluindo Heráclito aqui então, gente, tá? Então para ele o ser é e não é ao mesmo tempo, porque está em constante mudança. Tudo flui, né? E ele é famoso por uma frase que diz: não pode, um mesmo homem não pode entrar no mesmo rio duas vezes, né? Como metáfora, tá? Não literalmente, a arqué ele vai dizer que é como fogo, é um movimento como fogo. Por quê? Assim como o fogo é indomável em suas labaredas, em seu movimento, né? Assim é o movimento da realidade, indomável e constante, tá? Vamos agora para Parmênides. Parmênides é o grande antagonista de Heráclito, tá, gente? E para ele o movimento e a mudança não existe. O ser é único, imutável e eterno. Né? Inclusive são ideias que vão influenciar a filosofia de Platão, né? Que vai vir bem depois aí dos pré-socráticos. Né? Vou mostrar aqui para vocês também no esqueminha. Para Parmênides, pessoal, o não ser não é. E o ser é. O que significa isso? O não ser para ele é o nada. E o nada não pode ser pensado, não pode ser concebido. Né? A gente consegue pensar em nada? No nada em si? Não, né? Por que não? Porque o nada é uma palavra, é uma representação da nossa linguagem para exemplificar, para demonstrar a ausência de alguma coisa. E não a ausência plena ou uma ausência completa. Porque ela não existe, ou pelo menos não é concebível pela mente humana. Então, com isso, o que Parmênides está dizendo? Que se o nada não existe, porque ele não pode ser concebido, tudo aquilo que pode ser pensado é alguma coisa. O ser é.
E se o não ser é um nada que não existe, logo, se o movimento é do nada para aquilo que é, para o não ser, e o nada não pode ser coisa alguma, né? Logo, o movimento também não existe. E coisa alguma pode gerar alguma coisa. O que Parmênides está querendo dizer então? Que o escuro não é o não ser do claro, que o feio não é o não ser do belo. Exatamente porque o escuro e o feio são concebíveis pela mente humana, né, são perceptíveis, eles também fazem parte do ser que é. E não são necessariamente um antagonismo que pressupõe um movimento da realidade, como Heráclito dizia. Sendo assim, Parmênides está dizendo que o movimento é apenas uma percepção da concepção humana e é uma aparência, né, da realidade. Não é a realidade em si. Porque a realidade em si, né, ela é una, ela é imutável, ela é plena, né, e se perpetua. Né? Então note que agora a gente tem aqui uma discussão entre o múltiplo e o uno, entre o mutável e o mutável, entre aquilo que é incompleto, que busca complementação, com aquilo que é completo. Né? Agora vamos analisar aqui a filosofia de ambos. Né? Em primeiro lugar, Heráclito. Tudo se move. E esse movimento é um movimento de contrariedade. Ou seja, eu só consigo saber o que é bom porque eu sei o que é ruim. Eu só sei o que é doce porque eu sei o que é salgado ou amargo. Né? E parece que sim, a vida está aí nessas gradações entre o doce e o amargo, entre o feio e o belo, entre o pequeno e o grande, porque não há o grande completo, não há a beleza plena, né? Não há escuridão ou a luminosidade plena, há gradações. Então a gente pode dizer que Heráclito está certo. E ele também está certo porque toda a nossa vida é movimento. E é um movimento em busca de ser algo que ainda não somos. Não é o que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando teologia, né, neste curso, para se tornar teólogos, porque ainda não somos. Né? A gente busca saciar uma vontade porque estamos insaciados. A gente busca ser algo que ainda não é. A gente busca ter o que não tem. E, de fato, Heráclito então está certo. A vida é esse movimento de busca, de completude. Né? Agora, se a gente parar para pensar que também Parmênides também está certo. Né? Parmênides também está correto, porque a vida, ela é, se a gente olhar o mundo, a realidade como um todo, ela é uma coisa só. Né? Tudo é uma coisa só. Tudo faz parte de um todo maior. E a física demonstra isso hoje em dia. Né? É uma lei da física que diz que nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Né? Ou seja, não há matéria nova e nem matéria destruída. Há apenas matéria manifestada de formas diferentes. Agora vamos fazer um paralelo deles, né? Também com a teologia. Inclusive Heráclito, né? Ele vai ser citado por um filósofo cristão lá na frente, chamado Tomás de Aquino. Na verdade não cita Heráclito, cita Aristóteles, mas faz uma referência ao movimento de Heráclito. Né? Esse movimento da realidade, esse fluxo contínuo, ele pressupõe uma ideia que nós vamos ver em Aristóteles, chamada causa e efeito. Né? Estava escuro, uma luz foi acesa, então se iluminou. Né? A árvore foi uma semente que, lançada à terra, se tornou uma árvore. Então a semente foi a causa e a árvore seu efeito. Só que essa árvore vai gerar um fruto, que vai gerar uma nova semente, que vai gerar uma nova árvore. Então, ao mesmo tempo que essa árvore primeira foi efeito de uma causa anterior, ela será a causa de um efeito posterior a ela. Então, ou seja, tudo aquilo que existe na realidade se encaixa no sistema de causa e efeito, que é um sistema de movimento da realidade. Né? Ou seja, eu sou o efeito dos meus pais.
Vamos lá, pessoal. Desculpa aí, tá pulando toda hora aqui o gravador, ele tá tirando da câmera. Bom, então veja, o movimento da realidade, esse movimento de contrariedade que Heráclito falava, lá na frente, Aristóteles vai chamar de movimento de causa e efeito. Né? Então, ou seja, tudo aquilo que existe é porque foi causado por algo anterior. E é o seu efeito. Só que esse efeito vai ser a causa de uma nova coisa. Né? Isso pode ser sobre a reprodução da vida, sobre um sentimento, sobre as ações de pessoas ou de animais. Né? Se você tem lá um cachorro quietinho e você mexe com ele, a sua ação vai provocar uma reação. Ou seja, você vai ser o causador de uma ação do cão que será o efeito, né, da causa que você iniciou. Né? Se uma pessoa te ama ou te odeia, né, muito provavelmente isso também é um efeito que foi gerado a partir de uma causa anterior, né, que demonstra esse movimento da realidade. Né? E Aristóteles, né, interpretado lá no final da Idade Média por Tomás de Aquino, vão dizer que o ser que ocasionou o sistema de causa e efeito no mundo, né, ele é o próprio Deus, o primeiro motor, ou motor imóvel, que não foi movido por nada, porque ele que moveu todas as coisas. Né? Heráclito, é interessante que ele dizia que o ser causador, né, de todo esse movimento de elementos contrários, adivinha o nome? Logos. É o Logos. Né? E é interessante fazer um paralelo aqui com a Bíblia, um paralelo muito propício, né? Que Heráclito, ele era um filósofo de Éfeso, né? Uma das primeiras cidades ali que o apóstolo João pastoreou e pregou o evangelho. E o apóstolo João, né, ao escrever o seu evangelho, né, o evangelho segundo João, no primeiro capítulo, o primeiro versículo está escrito assim: no princípio era o verbo. Na tradução King James está escrito: no princípio era a palavra. Né? No original, sabe qual palavra que aparece ali, que nós traduzimos por verbo ou por palavra? Adivinhe, é a palavra logos. Né? E aí João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi criado por meio do verbo, por meio do logos, foi feito. Então a palavra de João ali tinha endereço. Né? Heráclito viveu muito antes de João, e os efésios, né, o povo de Éfeso conhecia Heráclito. Quando João escreve seu evangelho, ele está dizendo que aquele logos que Heráclito, né, falava lá na antiguidade grega, era o logos que ele estava apresentando para eles. Era o próprio Deus, né, encarnado agora numa pessoa. Até a próxima aula, espero que tenham gostado, me desculpe aí um problema ou outro. Forte abraço.